Irmãos, aproveitando que vocês estão em pé, vamos ler o texto base dessa noite. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Enquanto vocês acham, já agradeço aqui o convite. É um privilégio estar aqui na Assembleia de Deus de Curitiba. Congrego ali em São Paulo, Ministério do Belém. Agradeço na pessoa do Jader, do Natanael, esse convite. E estou muito feliz de estar nessa bela festa aqui com vocês. Apocalipse, capítulo 5. Quem achou, diga um amém bem forte. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que estava no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém. Pode sentar, irmãos. Esperança no Apocalipse. Esse é o meu tema da palavra de hoje. Quando a gente fala em esperança, normalmente a gente não lembra do Apocalipse. É engraçado que na cultura popular, e mesmo até na igreja, muitas vezes nós associamos Apocalipse a uma ideia de terror. Associamos esse livro a uma ideia de um ambiente tenebroso, um ambiente difícil. Inclusive, nós usamos a palavra Apocalipse quando algo de muito ruim acontece. Quando uma grande enchente acontece, quando uma tragédia, quando, de repente, um grande terremoto, nós dizemos que aquele evento foi apocalíptico. E ouvimos essa expressão, inclusive, nos jornais, na TV, e entrou dentro da cultura popular essa ideia de que Apocalipse é sinônimo de tragédia. Mas quando nós lemos o Apocalipse, nós observamos que o Apocalipse é um livro muito rico, com mais de um gênero. É um livro que começa numa forma de carta enviada por um presbítero chamado João.
Ele envia cartas a algumas igrejas na Ásia Menor, o que é hoje a Turquia. E essas cartas circulam naquelas igrejas, trazendo palavras de advertência, de consolo. Mas o pano de fundo é que todas essas igrejas estavam vivendo sobre intensa perseguição religiosa do Império Romano. Estamos aqui no final do primeiro século, onde os apóstolos já tinham morrido, em sua maioria, ficando apenas João, onde boa parte daquelas primeiras testemunhas de Jesus também já haviam morrido. O templo em Jerusalém já não existia, a cidade de Jerusalém estava destruída, ela foi destruída no ano 70, também pelos romanos. E essa igreja que vivia esse período, depois disso, ela estava sofrendo duras perseguições, e o próprio João também estava sendo perseguido, e ele escreve essa série de cartas a partir de uma prisão na ilha de Patmos. E João, ele escreve isso a partir de uma visão. Ele tem uma visão arrebatadora, ele é levado pelo Espírito Santo ao céu, e a partir do céu ele tem uma série de visões que são bem difíceis de interpretar, porque boa parte do Apocalipse está escrito em linguagem simbólica. São símbolos às vezes que soam de maneira bem estranha para a nossa cultura. E é baseado nisso que eu quero falar aqui a respeito da esperança no Apocalipse, porque o capítulo 5, ele traz alguns temas chaves desse livro, inclusive o tema da esperança. E nós estamos vivendo um tempo de muita ansiedade. Um dos males do mundo hoje, não só a depressão, mas também a ansiedade tem tomado de conta de muitos corações. Vivemos uma crise grande sobre o futuro. Não sabemos, aliás, os humanos nunca souberam o dia de amanhã, isso é algo que só Deus sabe, mas diferente das pessoas no passado, nós hoje nos preocupamos muito mais com amanhã. Embora a nossa vida seja muito mais confortável, uma vida muito mais tranquila, comparada à Idade Média, ou comparada ao século XIX, ou mesmo comparada à vida dos nossos avós, nós vivemos uma tensão o tempo todo sobre o futuro. O que será do meu futuro? O que será do futuro da igreja? O que será do futuro do Brasil? E vivemos essa ansiedade eterna. E vivemos essa crise de futuro. E é sobre esse tipo de crise que também a igreja primitiva estava passando, porque ela vivia tempos de perseguição religiosa. E quando você precisa se esconder do Estado, você precisa se esconder do império, você também não sabe como vai ser o seu dia amanhã. Você não sabe se você vai conseguir cultuar amanhã, se você vai conseguir cantar e celebrar ao Senhor amanhã. E essa igreja, ela precisava dessa palavra de consolo, e o Senhor traz, por meio de João, essa tremenda revelação. E quando a gente fala em Apocalipse, longe de significar tragédia, longe de significar coisas misteriosas que ninguém pode saber, a palavra Apocalipse, ela tem uma origem no grego, e ela significa revelação, aquilo que é trazido à luz. É o contrário do que a gente imagina. O livro do Apocalipse não é um livro de mistérios, um livro para a gente decifrar códigos que são extremamente impossíveis de entender. Não. O livro do Apocalipse é uma revelação a respeito de Jesus Cristo. E eu quero que você acompanhe comigo esse texto aqui. Abra sua Bíblia de novo, se você fechou. Mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 5, que eu quero passear nesse texto aqui com você nesta noite. O versículo 1 diz o seguinte: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito de dentro, por dentro e por fora, selado com 7 selos. Essa visão que João tem, ele tem uma visão de um pergaminho, de um livro formado ali por pergaminhos. Pergaminhos eram um couro de animal, normalmente um couro de bodes, ovelhas, que eram usadas ali para escrever. E esse documento, esse papel, esse pergaminho, ele estava selado
literalmente selado, amarrado com 7 selos. Ele tem a visão que esse pergaminho está nas mãos daquele que está sentado sobre o trono. Quando nós voltamos um pouquinho no capítulo 4, nós sabemos que quem está sentado no trono é o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Ele está ali sentado no trono. E ele tem em suas mãos esse livro que está fechado, esse livro que está totalmente selado. E o fato desse livro estar selado nas mãos do Senhor traz a ideia que havia ali no conteúdo daquele livro uma revelação a respeito daquilo que iria acontecer. E essa revelação estava nas mãos do Senhor. Veja que o texto destaca que está na mão direita de Deus. O primeiro ponto que nós aprendemos aqui e que nós vemos como uma verdade é que o futuro está nas mãos do Senhor. A revelação a respeito daquilo que irá acontecer, a respeito daquilo que a gente vai ver no amanhã, está sob o controle de Deus e está nas mãos de Deus. Isso já é motivo para a gente ter também consolo no nosso coração. E diz o texto que o livro estava escrito por dentro e por fora. Isso mostra que essa revelação ela é completa. Não é uma revelação pelo meio, não é uma revelação que falta algo. É uma revelação completa que estava ali nas mãos do Senhor a respeito do fim. E diz o texto que está selado com 7 selos. Se você ler o Apocalipse, você vai observar que várias vezes o número 7 aparece. E o número 7 no Apocalipse tem o sentido de algo que é pleno, de algo que é completo. Então não só a revelação é completa, como ela estava ali também trancada de maneira perfeita, de maneira completa. Ou seja, só o próprio Deus tinha acesso àquela mensagem. E diz o versículo 2, e vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E o versículo 3 fala: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Veja, quem tem esse livro não só detém uma informação sobre o futuro, detém também o controle sobre o futuro. Não é só uma informação, não é só um conhecimento sobre o futuro, é um controle sobre o futuro. Ao abrir o livro, você está ao mesmo tempo abrindo também as promessas, inclusive as condenações ali escritas. E aí o anjo pergunta: alguém que é digno aqui de abrir o livro que está nas mãos daquele que está assentado no trono? E aí há aquele silêncio no céu, há aquele silêncio na terra, há aquele silêncio debaixo da terra, no mundo dos mortos, porque não há ninguém nem no céu, não há ninguém nem na terra, e não há ninguém nem debaixo da terra que é digno de abrir esse livro. Isso mostra que o conteúdo e o controle do futuro, mais uma vez, está nas mãos de Deus, não está na minha mão, não está na sua mão, não está lá embaixo no mundo dos mortos, não está nem com os anjos, nem com os anjos, nem com aqueles que habitam o céu. Ninguém era digno, simplesmente ninguém era. E o texto diz ainda que ninguém é nem na terra, nem debaixo da terra, e as pessoas sequer podiam olhar para o livro. Olha o que o texto diz: nem olhar para ele. Isso aqui é bem interessante porque o conteúdo, volto a repetir, quando o livro se abre, ele já põe em prática o que ali está escrito. É uma revelação tão tremenda, tão forte, que ninguém na terra, nem no céu, nem debaixo do céu, nem debaixo da terra podia olhar para o livro. Por várias vezes na Bíblia, nós vamos ver que pessoas tiveram encontros com Deus,
como Moisés, como Isaías, como o próprio João. E quando essas pessoas tiveram um encontro com Deus, e João está aqui se deparando não só com uma visão do trono de Deus, mas com a visão dos pergaminhos que estão nas mãos de Deus, ele sequer pôde olhar. Isso nos mostra o seguinte: às vezes nós cantamos que eu quero pular na presença de Deus, eu quero dançar na presença de Deus, eu quero me alegrar na presença de Deus. E é possível pular, é possível se alegrar na presença de Deus. Mas em muitos textos bíblicos, quando você se chega na presença de Deus, parece que você vai morrer. Quando você está diante da glória de Deus, a sensação é que você está se desfazendo. É isso que Isaías fala quando ele tem aquela visão do trono da glória de Deus. Ele fala assim: e eu estou perecendo. Porque a glória de Deus é algo tão sério, é algo tão grande, é algo tão majestoso, que nós não podemos chegar perante a presença do Senhor e ficar indiferente, e ficar e permanecer igual, e ficar e olhar para a glória de Deus e ver aquilo como algo trivial, como algo corriqueiro, como algo banal, porque não é. Quando nos deparamos com a presença e a glória de Deus, e com algo que vem do próprio trono do Senhor, nem sequer podemos olhar. E João teve essa experiência de reverência. Reverência é uma palavra importante aqui nesse texto, porque o grande assunto do Apocalipse é a adoração. E estamos num culto para celebrar o Senhor em adoração, e cabe a nós também essa reverência. Essa reverência no louvor, essa reverência no momento da palavra, essa reverência na oração, porque estamos aqui, irmãos, na terra, cultuando ao Senhor, e estamos aqui imitando algo que acontece no céu. Estamos aqui praticando uma adoração que está acontecendo aqui e que está ressoando na eternidade. Então, o que nós fazemos dentro dessa igreja é algo que chega no trono da graça do Senhor. Por isso devemos ter extrema reverência. E o texto diz que ninguém podia olhar para o livro, nem saber o conteúdo dele. Isso me lembra a palavra de Paulo, quando ele cita o profeta Isaías, em 1 Coríntios 2,9, quando ele diz: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Olha, muitas coisas, a gente não sabe direito como Deus vai agir, a gente não sabe como Deus vai trabalhar o nosso amanhã, mas podemos confiar no Senhor, podemos celebrar o Senhor. E o texto vai dizer, versículo 4, e eu chorava muito, João falando, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. O choro de João é o nosso choro também, é o choro do desespero, é o choro do desamparo, é o choro daquele que está diante de uma inquietação sobre o amanhã, sobre o que vai acontecer, e não sabe o que vai acontecer, e entra num estado emocional de desespero. Esse é o choro de João quando ele vê que não há ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra digno de abrir esse livro. Ele fica imaginando ali o que será do amanhã e como que essas coisas vão acontecer se ninguém pode abrir e ler esse livro. E o versículo 5 diz, e disse-me um dos anciãos, não chores, não chores. Você, nessa noite que está preocupado com o seu amanhã, ouça a voz do ancião dizendo, não chores, não chores, não chores. O futuro está nas mãos do Senhor, que está no seu trono, o livro da revelação a respeito das coisas que hão de acontecer, não chores. Mas quando o ancião fala não chores, ele dá uma informação a mais aqui,
Não chores, João, porque aqui está, junto ao trono, o leão da tribo de Judá. Aquele que é a raiz de Davi. Aquele que venceu. Ele venceu para quê? Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele venceu para garantir o nosso futuro. Ele venceu para garantir a nossa eternidade. É isso que o ancião fala a João: João, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu, e ele é aquele que pode garantir a leitura e a abertura desses selos. E aí o texto vai, primeira ideia a respeito de Jesus aqui, é que Jesus é um leão. E nós sabemos que o leão é um animal forte, um animal poderoso, um animal predador. E naquela época, os judeus tinham vários livros, além da Bíblia, além do Antigo Testamento. E um desses livros, chamado Quarto Esdras, traz a mensagem que o leão da tribo de Judá é aquele que derrota a águia romana. É interessante essa imagem porque ele traz a lembrança aqui dessa imagem de Jesus como leão, que era uma imagem que na cabeça do judeu da época era uma imagem bem poderosa, porque ele sabia que outros livros judaicos diziam: o leão é aquele que derrota a águia romana. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, a um Deus que tem poder para impor e tem poder para se colocar dentro da sua força. Mas o interessante aqui é que essa visão de Jesus como leão, que é uma visão messiânica, Jesus é o Messias, é o Todo-Poderoso, é aquele que vai derrotar todo o mal, ele é somado a uma outra visão que está presente aqui no versículo 6, que diz o seguinte: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Ele ouve, João ouve falar aqui da boca do ancião: não temas, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu. Ele ouve, mas quando ele vira e olha para o trono, o que ele vê não é um leão, ele vê um cordeiro. Ele vê um cordeiro. E a palavra cordeiro aqui no grego está no diminutivo. Poderia ser traduzido: e ele viu um cordeirinho. Então aquele que venceu, o que venceu não é apenas um leão, o que venceu é um cordeiro. Porque a garantia da nossa vitória está no sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Essa é a mensagem aqui. João, não se desespere, não chore, tenha esperança, porque o que venceu é o leão da tribo de Judá, mas ele venceu não carregando um exército todo poderoso, ele não venceu com armas, ele não venceu com batalhas, ele não venceu trazendo ali um poderoso exército de anjos, não, ele venceu na cruz, numa sexta-feira, sendo pendurado no madeiro. Foi assim que Jesus Cristo venceu e garantiu a nossa vitória. Foi como cordeiro que ele venceu. Foi morrendo que ele garantiu a nossa vitória. Isso aqui contradiz todo tipo de narrativa humana. Porque para vencer nas narrativas dos homens, você precisa de armas, você precisa de poderosos exércitos, você precisa de força bruta. E Jesus não venceu dessa forma. Quando Jesus estava sendo preso, ele fala isso aos seus discípulos: vocês não sabem que se eu quisesse, eu poderia agora invocar um exército de anjos. Mas Jesus não faz isso. Como um cordeiro mudo, ele é levado ao madeiro e ele é morto. E ali, no domingo de manhã, depois daquela sexta-feira, ele ressuscita, vencendo a morte. É assim que ele vence, ele é um cordeiro todo-poderoso. E diz aqui que ele vê o cordeiro como havendo sido morto.
esse cordeiro tinha um aspecto de um cordeiro sacrificado. Esse cordeiro é Jesus Cristo. Havendo sido morto, em outras versões traz que, havendo sido morto, estava em pé. Porque, havendo sido morto, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E olha que esse cordeiro, ele é um cordeiro um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ele é um cordeiro que diz o texto que ele tem 7 pontas. Em outras traduções, ele tem 7 chifres. Lembre-se que o Apocalipse é linguagem simbólica. Não tente agora imaginar na sua cabeça um cordeiro com 7 chifres. Não parece uma imagem muito bonita de se ver. Certamente você ia se espantar. Mas isso aqui é um símbolo. O chifre na cultura judaica, o chifre do animal, ele é um símbolo de poder. E como eu já falei para vocês, o número 7 é o número da perfeição. Então, quando diz que o cordeiro tinha 7 chifres, estamos falando que ele tem o poder perfeito. Esse não é um cordeiro qualquer, é o cordeiro com poder perfeito, é o cordeiro com 7 chifres. E diz o texto, que além disso, olha como é problemático ler o texto de maneira literal. Porque além de 7 chifres, ele ainda tem 7 olhos. Então imagine você ver um animal desse na rua. Um cordeiro com 7 olhos. Mas quando nós falamos aqui de 7 olhos, estamos falando que ele não só tem os 7 chifres que apontam para a perfeição do seu poder, mas ele também tem 7 olhos que apontam para a perfeição do seu conhecimento, para a perfeição do seu discernimento, para a perfeição do seu olhar. Ele vê todas as coisas. Ele enxerga todas as coisas. Ele está enxergando todas as coisas. Ele não só enxerga todas as coisas, como diz o texto, que acompanhado do cordeiro havia 7 Espíritos de Deus. Mais uma vez, a ideia do 7. Esses 7 Espíritos de Deus aqui, diz o texto, que são enviados a toda a terra. Isso lembra aqui aquilo que Isaías viu. Quando ele tem uma visão do trono do Senhor, Isaías tem aquela visão, e ele vê naquela visão o seguinte, que a glória do Senhor toma toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus está falando aqui da perfeição e da amplitude, da completude do Espírito Santo que envolve toda a terra. Isso nos lembra também a tarefa da igreja, porque o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão sobre toda a carne, ou seja, sobre todo tipo de pessoa, sobre todos nós, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, todos nós estamos aqui para agir em conformidade com o Espírito Santo, para seguir na direção do Espírito Santo, espalhando a glória do Senhor por toda a terra. E essa glória é espalhada pelo trabalho e pelo avançar da igreja cheia do Espírito Santo. E o texto diz ainda, e veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Essa é uma imagem poderosa. Até então, no capítulo 4, o único que aparece é o próprio Deus assentado no trono. Agora aqui no capítulo 5 aparece esse leão que é ao mesmo tempo cordeiro. Esse leão que é predador, que é o rei da floresta, mas ao mesmo tempo é cordeiro, é presa. Olha o que Jesus é. Jesus é poder, mas Jesus também manifestou uma vida vulnerável, sujeita à morte. É maravilhoso eu pensar nisso, porque se eu falasse apenas, sirva um Deus todo-poderoso, isso ia trazer, claro, consolo ao meu coração, porque eu sirvo a um Deus que tudo pode. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é poderoso. Mas quando a gente fala que Jesus é o cordeiro mudo que foi sacrificado por nós,
O cordeiro que foi levado ao matadouro, ele é um homem de dores, como diz o profeta Isaías. Ele sabe o que é sofrer. Nós servimos a um Deus. Jesus Cristo é o nosso Deus. Jesus Cristo sabe o que é sofrer. Jesus Cristo sabe o que é ter dor física, mas também sabe o que é ter dor na alma. Quando Jesus estava sendo ali quase crucificado, quase preso, Jesus fica tão estressado que ele passa a suar sangue. Então, você, meu irmão, você, minha irmã jovem que está me ouvindo, e que você tem um problema psicológico, que você tem um problema emocional, que você tem vivido uma vida muito estressada, Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe o que é uma dor física também. Mas a boa notícia é que ele não só sabe e tem empatia por você, ele tem poder para curar também. Porque ele é cordeiro e ele é leão. Nós servimos a um Deus que sabe o que é sofrer, mas sabe também a solução do sofrimento. Sabe o que é morrer, mas derrotou a morte. Sabe o que é padecer pobreza, mas é o dono do ouro e da prata. Sabe tudo isso, sabe o que é viver como homem, mas sabe também ser Deus, porque ele é Deus. Servimos esse leão, esse cordeiro. E aí, diz o texto, que ele veio e tomou. Quem é digno, diz o anjo, lá no início do capítulo 5. Quem é digno? Digno é o cordeiro, porque ele venceu, ele triunfou. Servimos a esse Jesus Cristo que triunfou. E o versículo 8 diz, e havendo tomado o livro, os 4 animais, que esses 4 animais são relatados ali no capítulo 4, que são a representação ali, um dos animais é o leão, outro animal é o boi, outro é o próprio homem. São representações da criação de Deus, do pasto, da floresta, da própria humanidade, e também tem a águia, que é a representação da criação do Senhor nos ares. Os 4 animais e os 24 anciãos. Os 24 anciãos possivelmente é um símbolo dos 12 apóstolos, mais as 12 tribos de Israel, por isso o número 24. Diz o texto que eles olham essa cena, essa representação simbólica, os 24 anciãos e os 4 animais olham essa cena do cordeiro pegando o livro das mãos do Senhor, porque agora o cordeiro tem poder para operar esse futuro, porque ele venceu na cruz. E o que diz o texto? Naquele momento, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro. Eles agora estão adorando o cordeiro como adoravam o próprio Deus. Eles imediatamente reconhecem o triunfo do cordeiro. E diz o texto que, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Aqueles anciãos, eles tinham em suas mãos harpas para louvar o cordeiro, mas eles também tinham salvas de ouro, ou seja, eles tinham em salvas de ouro um incenso, um perfume. Esse incenso, diz o próprio texto bíblico, dá o significado desse símbolo. Esse incenso são as orações dos santos. Entenda isso. Agora há pouco oramos 10 minutos aqui. Essa oração subiu ao céu. É guardada em salva de ouro. É para Deus aroma suave. Deus não precisa da minha e da sua oração. Deus vive sem a minha e sem a sua oração. Ele continua sendo Deus. Mas quando você ora, quando eu oro, essa palavra que nós lançamos da nossa boca, chega no céu como um aroma suave para Deus. É maravilhoso a gente ter esse privilégio, irmãos. É maravilhoso sabermos que não estamos falando com o vento,
Não estamos falando com o ar, estamos falando com um Deus que se importa com aquilo que a gente fala. Deus se importa com aquilo que a gente ora. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, diz o salmista. Essas orações não estão em qualquer lugar, não estão no depósito do céu, estão em salvas de ouro, junto com a harpa que é louvada perante o trono do Senhor. Olha que imagem fantástica. Então isso é para me motivar e motivar você a orar mais. Sabendo que a nossa oração está sendo bem cuidada pelo Senhor. Talvez a resposta da sua oração só aconteça depois que você sair dessa terra. Talvez a resposta da sua oração leve anos para acontecer. Mas Deus não esquece daquilo que nós oramos. Deus tem a sua memória perfeita. Deus não esquece de nada. Ele é onisciente. E diz o texto: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha quanta informação aqui que aqueles anciãos cantando dizem. Que Jesus não é só aquele que é digno de abrir o livro, ou seja, de colocar em prática os planos futuros de Deus. Quando fala isso, abrir o livro, abrir os selos, é colocar em prática esse plano redentivo de Deus. Jesus é aquele que põe esse plano redentivo em ação. Mas Jesus, por meio da sua morte, por meio do seu sangue, compra para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Eu acho uma das imagens mais lindas da Bíblia é essa, quando eles cantam isso. Que a salvação do Senhor alcança gente de toda a tribo, gente de toda a nação, gente de todos os povos, de todas as línguas. Deus não é exclusivista. Deus não é aquele que escolheu apenas um grupinho fechado de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Teremos no céu essa diversidade de povos, essa diversidade de línguas, essa diversidade de tribos, de nações ali louvando ao Cordeiro. É maravilhoso nós vermos como o nosso Deus é um Deus que a sua graça alcança gente que a gente nem conhece. Gente que a gente nunca vai conhecer, gente que a gente não consegue nem entender a cultura deles. Mas Deus Deus mandou o seu Filho para morrer também por eles. E a sua salvação é uma salvação que alcança todos esses povos. E essa salvação, ela não é meramente uma salvação do sentido, morreu, vai para o céu. Essa salvação é fazer desses salvos reis e sacerdotes. Para reinar sobre a terra. Não é sobre a terra de hoje, é sobre a nova terra. Porque haverá uma nova terra e um novo céu, diz o Apocalipse no capítulo 21. Reinaremos com o Senhor, reinaremos com o Senhor. É incrível essa promessa. Você hoje talvez seja uma pessoa que, olhando pela sociedade aqui de Curitiba, você é um nada. Você é uma pessoa que o seu emprego é um subemprego. Você é uma pessoa que ninguém te valoriza, porque você não é importante para a sociedade. Mas você tem uma promessa que um dia você vai ser rei. Mas você vai ser rei junto com outros reis. Não vai ser um rei sozinho, não. Vai ser um rei sobre o comando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Seremos reis com o Senhor. Mas não só isso, seremos também sacerdotes, porque teremos esse livre acesso à presença do Senhor para toda a eternidade. E eles cantavam um novo cântico. Um novo cântico, uma expressão muito presente também nos Salmos. E isso traz a ideia também, irmãos, que vamos cantar ali na eternidade novas canções ao Senhor. Canções que nós não cantamos hoje. Porque as canções que nós cantamos hoje, por mais belas, por mais bíblicas que elas sejam,
elas são frutos da experiência do mundo que nós vivemos, que é um mundo de pecado, que é um mundo de dor, que é um mundo de sofrimento, que é um mundo de dificuldades. Mas um dia nós vamos cantar uma nova canção a partir da experiência eterna com o Cordeiro. Nós teremos novas canções nos nossos lábios. E aí, diz o texto: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. Veja, muitos anjos, animais e anciãos. Anjos, animais e homens, e a humanidade aqui representada. Todos adorando o Cordeiro. Na nova criação de Deus, estaremos todos juntos, animais, anjos e os homens salvos em Cristo Jesus, cantando ao Cordeiro, exaltando ao Senhor numa única celebração, diz o texto aqui. E o texto fala, e o número é deles, eram milhões de milhões e milhares de milhares. Porque são povos de todas as tribos, línguas e nações, irmãos. E essa grande voz dizia o seguinte: leia comigo, como se você estivesse cantando, o versículo 12, a partir da palavra digno. Leia comigo toda a igreja. Digno é o Cordeiro. Agora vocês repitam comigo, me acompanhem. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Esse é o louvor que vamos celebrar ao Senhor. Esse era o louvor que no Império Romano eles davam a César. Quando César chegava numa cidade, glorificado seja César, riquezas a César, sabedorias a César, força a César, glória a César. Mas agora nós somos aqui servos não de César, mas de Jesus Cristo. Estamos aqui para dizer: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Não somos servos de César, irmãos. Não estamos aqui para servir homens. Não estamos aqui para servir o poder humano. Estamos aqui para celebrar Jesus Cristo. Israel aqui, a igreja, melhor dizendo, a igreja primitiva, ela tinha um desafio. Ela tinha um problema de adoração, porque eles estavam vivendo num império que exigia honra a César e deveria se adorar César como um verdadeiro Deus. Mas a solução para esse problema é adorar o único verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Você não está aqui para celebrar homens. Você não está aqui para dizer que homem tal é a salvação do Brasil, homem tal é a salvação do mundo. A única salvação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Essa aclamação deles é uma aclamação que põe a César no seu devido lugar. César, você é um homem, um mortal. Um homem que será comido por bichos. Mas aquele que é digno de receber esse clamor é aquele que domina tudo. A crise de adoração, eles viviam uma crise de adoração, e a gente tem vivido isso hoje também. Não vamos, igreja, perder o nosso foco. Estamos aqui para servir Jesus Cristo. Não estamos aqui para servir projetos humanos. Estamos aqui para servir Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aquele que vive para todo sempre. Entenda isso. Jesus, Ele é adorado aqui. E essa adoração traz essa expressão, aquele que vive para todo sempre. Irmãos, quando nós estamos aqui cantando um hino, muitas vezes a gente está cantando hinos que foram compostos no século XVII, no século XVIII.
hinos que foram cantados por muita gente que já morreu. Hoje estamos cantando, talvez futuras gerações também cantam. Uma coisa interessante da música é que ela vai atravessando gerações. Mas essa música aqui, do céu, ela atravessa toda a eternidade. Porque a eternidade será um grande culto ao Senhor. A eternidade será essa grande celebração a Jesus Cristo. E para concluir, vamos ver a consequência disso no capítulo 21 do Apocalipse. Falando dessa bendita esperança. Leia comigo. Capítulo 21, a partir do versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra. Até o céu será renovado. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. É esse Deus que nós celebramos. Nós celebramos a um Deus que vai fazer um novo céu. Veja que João chorou nesse céu. Mas haverá um novo céu que não haverá espaço para choro. Não haverá espaço para dor. Mas também a terra que hoje nós pisamos será renovada. Porque nós, irmãos, também seremos ressuscitados. Teremos corpos glorificados. Essa matéria que um dia vai perecer, mas um dia ela também vai ressuscitar. E o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo mortal será um corpo espiritual, mas será um corpo, será também uma matéria, mas será uma matéria especial, uma matéria imortal. O apóstolo Paulo vai mostrar isso no capítulo 15 de 1 Coríntios. E João vai dizer: e o primeiro céu e a primeira terra já passaram. E o mar já não existe. O mar já não existe. Você não está entendendo isso. Porque é símbolo, né? Que coisa é essa que na nova terra e no novo céu não haverá praia? Se é uma coisa tão boa. O mar já não existe. Entenda, Apocalipse é símbolo. O mar no Apocalipse, assim como em toda a literatura apocalíptica daquela época, o mar é símbolo do caos. O mar é da onde sobe a besta. O mar é a representação da violência das águas. O mar é o simbolismo de algo fora do controle. Quando João fala que o mar já não vai mais existir, ele está falando: olha, não vai existir mais caos. Não vai existir mais situações fora do controle. Não vai existir mais espaço de confusão. O mar já não existe. E João viu uma imagem linda. Ele vê esse céu renovado, chamada Nova Jerusalém, descendo sobre a terra renovada. Ele vê, e eu, João, vi a santa cidade, o céu, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, linda, adereçada como uma noiva enfeitada e trabalhada para o seu noivo. E ele vê o céu descendo e casando com a terra. E ele ouve uma grande voz do céu que diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo foi construído no deserto para representar a presença de Deus. Presença de Deus que foi perdida no Éden. O tabernáculo
Inclusive, quando a gente estuda o tabernáculo, nós vemos que a linguagem hebraica usada para descrever o tabernáculo é uma linguagem próxima da descrição do Éden. E depois do tabernáculo veio o templo, também como representação da presença de Deus. E Jesus, no capítulo 1 de João, fala que Jesus é aquele que se fez presença entre nós. Ele literalmente se tornou um tabernáculo entre nós. A presença de Deus está conosco por meio de Jesus Cristo. E Jesus, quando estava subindo aos céus, deixou conosco o Espírito Santo, que é o nosso tabernáculo. Nessa nova terra, nesse novo céu, não haverá templo, não haverá tabernáculo, porque a própria presença gloriosa de Deus estará ali. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Estaremos para sempre na presença plena de Deus, na presença gloriosa do Senhor. Irmãos, essa é uma bendita esperança. Isso aqui não é livro de terror não, irmãos. Isso é um livro que aquece o nosso coração, aquece a nossa alma, pois sabemos que viveremos para sempre na presença do Senhor. O melhor do céu não é rua de ouro, o melhor do céu não são riquezas. Isso aí, rua de ouro é algo que a gente vai pisar nela, porque o melhor do céu é essa presença gloriosa para sempre do Senhor. O Deus que limpa os olhos toda lágrima, o Deus que derrota a morte, o Deus que cala todo pranto e todo clamor. E o texto termina assim, e com essa palavra eu quero terminar. Porque, versículo 4 diz, porque as primeiras coisas são passadas. Em outra tradução traz assim: a velha ordem já passou. A velha ordem já passou. Essa bagunça que está no mundo, guerra, pandemia, mortes, violência urbana, essa bagunça, número aumentando de suicídios, muita gente com depressão, muita gente com ansiedade clínica. Essa bagunça de quebra de relacionamentos. Essa bagunça de uma natureza que está totalmente desgovernada, extremo calor em um lugar, extremo frio em outro. Esse mundo está em um caos. Mas o Apocalipse, na sua esperança, diz: um dia essa velha ordem vai passar. Um dia tudo isso passará. Porque quem garante essa mudança é o Cordeiro. O Cordeiro que se fez morto. Fique em pé nessa noite. Vamos fazer uma oração de agradecimento ao Cordeiro. Não peça nada nesse momento. Apenas agradeça ao Cordeiro que garante essa nossa vitória. A gente ainda não está nesse futuro que o Apocalipse descreve, mas esse futuro é garantido por Deus. Esse futuro é garantido pelo Cordeiro, porque Ele tem em suas mãos o livro. O livro está nas mãos dele e Ele já começou a abrir os seus selos. Senhor nosso Deus, estamos aqui, ó Pai, para agradecer ao Senhor e celebrar o Teu santo nome. E celebrar, Senhor, porque Tu és o único digno de louvor. Tu és o único digno de adoração. Tu és o único digno de celebração. Porque o Senhor é o Cordeiro que foi morto. E com a Tua morte, Senhor, o Senhor venceu todas as coisas. O Senhor garante a nossa vitória. Pai, queremos aqui celebrar a Ti, Deus. Queremos aqui, Senhor, agradecer a Ti, Senhor, por todas as coisas. Queremos agradecer a Ti, Senhor, por esse momento maravilhoso de pensarmos nesse futuro que é garantido por Ti. Pensarmos nesse futuro que o Senhor secará
toda lágrima. Pensar nesse futuro, Senhor, que a morte é derrotada. Pensar nesse futuro, Pai, que a palavra de ordem é a palavra da renovação, é a palavra da ressurreição. Senhor, celebramos a Ti como o nosso Cristo ressurreto, o nosso Cristo que ressuscitou, que venceu a morte e que nos garante essa vitória, o Cordeiro que está em pé. Celebramos a Ti, Pai. Tu és o único digno de todo louvor. Tu és o Senhor, aquele que detém a sabedoria, que detém a honra, que detém a glória. Tu, Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. A Ti seja dada a glória, a Ti seja dada a honra, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Se assente, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode soltar.